Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 5 de fevereiro. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Deu surf, correria e até quem não tenha dado muita bola para a força do mar. As imagens da ressaca no litoral gaúcho. Já já a gente atualiza se vai dar praia no fim de semana. 11 meses de pandemia. Como estamos na guerra contra a Covid-19? Infelizmente, a partir de outubro, a situação degringolou. O Rio Grande do Sul teve números piores do que o do Brasil, de outubro até janeiro. O Rio Grande do Sul tem medidas de restrição e nivelamento para adequar a atividade econômica e a atividade de saúde dentro desse período. Novo alerta na saúde. Autoridades encontram bugio morto por febre amarela. Sabe onde? Na Serra Gaúcha. Mas atenção, o macaco não é o inimigo. Não mate. O bugio é o sentinela. Respeitem os sinais da natureza. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, a primeira semana do mês de fevereiro está terminando e, como acontece durante todas as sextas-feiras, desde o mês de maio do ano passado, saiu agora há pouco o novo mapa preliminar do modelo de distanciamento controlado aqui do nosso estado. Vamos dar uma olhada. 13 regiões estão em bandeira vermelha, ou seja, com alto risco para o esgotamento da capacidade hospitalar e também a velocidade de propagação do coronavírus. 6 regiões tiveram piora nos índices e passaram da classificação laranja para a vermelha. São elas: Canoas, Cruz Alta, Ijuí, Novo Hamburgo, Santa Rosa e Taquara. Lembrando que o mapa definitivo será divulgado na próxima segunda-feira, depois aí dos possíveis recursos das regiões que compõem os 497 municípios gaúchos. A gente segue falando das questões da pandemia e olha esse dado, gente. Por 4 meses consecutivos, o Rio Grande do Sul ultrapassou a média móvel de casos de Covid-19 e o número de mortes pela doença, se a gente comparar com os dados nacionais da pandemia. Isso significa que nós, a sociedade, relaxou, as pessoas relaxaram ou o governo errou a mão? As respostas na reportagem da Gabriela Lerina. No dia 10 de março de 2020, o Rio Grande do Sul registrava o primeiro caso de um paciente infectado pelo novo coronavírus. Em maio, o Piratini implantou o distanciamento controlado. O estado foi dividido em regiões que ganham bandeiras. A cada semana, são elas que determinam os protocolos a serem seguidos. A pandemia aqui no Rio Grande do Sul, ela teve muito bem controlada entre março e setembro do ano passado. Só que a partir de outubro, tudo mudou. No dia 1º, o estado registrava média móvel de 1.594 infectados pela Covid-19, enquanto no Brasil, o número era de 696 pacientes. Em dezembro, houve o pico da doença por aqui. O mês começou com média móvel de 4.637 infectados, contra 508 no Brasil. Somente em um dia, em 23 de dezembro, foram 77 mortes no Rio Grande do Sul, o que representou quase 7 óbitos a cada 1 milhão de gaúchos. Enquanto no Brasil, nesse mesmo dia, foram 4 mortes a cada 1 milhão de pessoas. Infelizmente, a partir de outubro, a situação degringolou. O descontrole que houve no Rio Grande do Sul entre outubro e janeiro, ele causou estragos grandes que espero que não sejam duradouros. Mas o que aconteceu? Este diretor de auditoria da Secretaria Estadual da Saúde, integrante do Comitê de Dados, não fala em descontrole e cita alguns fatores para explicar o aumento dos números. Um deles é a ampliação da testagem entre os gaúchos. Outro, as eleições que promoveram aglomerações. Tivemos uma sensação de aumento a partir de meados de outubro, que se repercutiu já no início de bandeiras em vermelha, no início de novembro, e que foram evoluindo até o mês de dezembro, quando a gente teve medidas de contenção mais rígidas. Deve-se lembrar que o Rio Grande do Sul nunca teve fechamento.
O Rio Grande do Sul tem medidas de restrição e nivelamento para adequar a atividade econômica e a atividade de saúde dentro desse período. Fevereiro começou com estabilização no número de internações, mas a média de mortes ainda é considerada alta. Agora o foco é na imunização dos gaúchos. O estado recebeu do Ministério da Saúde pouco mais de 500 mil vacinas e já está quase concluindo a aplicação da primeira dose. Nós estamos tendo, sim, uma distribuição bastante efetiva, mostrando exatamente isso, a organização que o estado e os municípios do Rio Grande do Sul já têm em relação às vacinas para aplicação. Quando o governo federal conseguir negociar a compra de vacinas em larga escala, a distribuição delas via Sistema Único de Saúde vai ser bem boa. Tomara que o governo consiga agilizar tudo isso, todo esse processo e acelerar a imunização, que é isso que nós precisamos nesse momento. Mas vocês prestaram atenção no dado ali da reportagem da Gabi? Outubro, o mês eleitoral. Outubro e finalzinho de outubro, início de novembro. Muitos políticos com a fome de poder deram sinal verde sim para a pandemia. E isso foi mal interpretado por boa parte da sociedade. Essa relação não há como esconder. A eleição foi sim uma situação que acelerou a propagação do vírus entre os gaúchos. Eu lembro aqui agora de memória uma das poucas, se não a única prefeita eleita que não fez festa de comemoração, Pelotas. Prefeita Paula Mascarenhas pediu e a comunidade atendeu. Todo mundo ficou em casa. Uma pena que isso não tenha sido seguido por muitos prefeitos de cidades importantes aqui do nosso estado. Agora é correr contra o tempo para imunizar todo mundo. Falando em imunização, sempre tem gente que tenta dar uma volta no relógio, né? Tenta dar aquele jeitinho. A gente vai falar dos fura-filas agora. Fura-fila da vacina. Porque o Ministério Público, o MP, concluiu uma triagem das primeiras denúncias sobre a aplicação das doses contra a Covid-19 aqui no nosso estado. Eu quero saber da Luciane Coma o que a promotoria, o que o Ministério Público identificou, Lu, o tipo de denúncia, a característica desses fraudadores da saúde pública. Lu, boa noite. Boa noite, Chemalho. Olha, o Ministério Público identificou 46 casos de pessoas que não são dos grupos prioritários da vacinação contra a Covid, mas que receberam a dose sem ter direito agora nesse momento. Isso eles, depois, claro, de uma análise de 487 denúncias que foram feitas pela internet ali entre os dias 21 de janeiro e 4 de fevereiro. Inclusive, Chemalho, agora vai mudar um pouquinho essa análise, porque os casos com indícios mais concretos, né, de fura-fila, eles vão ser encaminhados para as promotorias regionais e então serão investigados. Se confirmadas as irregularidades, esses suspeitos, os fura-filas, né, eles podem responder criminalmente e, se forem agentes públicos, ainda podem responder por improbidade administrativa. A gente segue de olho nesses casos. Sempre dando destaque. Obrigado, Lu, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Luciane Coma. E olha, gente, para monitorar o avanço da Covid aqui entre os gaúchos, a Universidade Federal de Pelotas retomou hoje aquele estudo que já foi feito no ano passado, o EPCovid. Os pesquisadores vão conversar com moradores aqui de Porto Alegre, de Pelotas, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana, cidades importantíssimas. Nessa etapa, os entrevistados poderão fazer um novo exame com eficácia de mais de 90%, justamente para identificar anticorpos do coronavírus. 5 meses depois da infecção. São pesquisas e a ciência ajudando os gestores no planejamento, na proteção das nossas vidas. Para muita gente que tem o poder nas mãos, as mortes são apenas números. Para as famílias que perdem, são vidas que se foram. A gente agora tem mais um alerta na saúde, um alerta importante. Depois de 12 anos, o nosso estado voltou a registrar a circulação do vírus da febre amarela. O caso ocorreu em um município dos Campos de Cima da Serra e é para a região mais alta do nosso estado, lá para a Serra, que nós vamos conversar agora com o repórter Guilherme Fadanelli, um alerta importante de biólogos, de especialistas, né, Fadanelli? Boa noite.
Oi, Chemali, boa noite. Por enquanto, apenas animais foram contaminados. Esses casos foram registrados no município de Pinhal da Serra, que fica na divisa com Santa Catarina. O primeiro bugio, uma espécie de macaco, foi encontrado morto no dia 7 de janeiro. Desde então, 12 animais já foram encontrados sem vida em 4 regiões diferentes do município. Nem todos foram analisados pelo Laboratório Central do Estado, porque alguns já estavam em estágio avançado de decomposição. Algumas amostras ainda estão em análise. Como você disse, Chemali, fazia muito tempo que o Estado não registrava casos de febre amarela. O último foi lá em 2009. A Secretaria de Saúde lá de Pinhal da Serra afirmou que, por enquanto, o risco de transmissão é baixo para a população. Apesar disso, o município, em parceria com a Coordenadoria Regional de Saúde do Estado, já trabalha no monitoramento da imunização dos moradores. A orientação é para que quem ainda não fez, busque a vacina na rede pública, que é de graça, Chemali. Agora, Fadanelli, o pessoal às vezes faz confusão porque não tem a informação correta e a gente está aqui justamente para esclarecer isso. O animal é sentinela, ele dá o sinal de que a região está infectada por febre amarela. Agora, como é que se dá a transmissão para o humano? Como é que as pessoas podem se proteger e também, nos primeiros sinais de infecção, buscar atendimento médico? É bem importante a gente falar sobre isso, Chemali, porque o bugio não transmite a doença. Quem transmite são os mosquitos de 2 espécies que têm hábitos diurnos e vivem nas copas das árvores em meio à mata nativa, justamente onde estão os bugios. Os insetos acabam se alimentando do sangue dos macacos e, por consequência, ocorre a contaminação desses animais. Por isso, os bugios têm papel muito importante, porque servem de alerta para a circulação do vírus. E é importante que as pessoas não saiam por aí caçando os macacos, porque eles não transmitem a doença. Agora, falando sobre os efeitos, né, Chemali, a orientação é que as pessoas busquem atendimento médico. Geralmente, os sintomas, como febre, diarreia, vômito, aparecem 6 dias após a picada do inseto. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Um bom final de semana para ti. Tá aí, gente. O bugio é o sentinela. A gente tem que respeitar os sinais da natureza e não sair fazendo burrada por aí. Preste atenção nisso. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e veio um desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 983248904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp, é 983248904 e seja você também mais um caso de sucesso. E ainda hoje, no Segunda Edição, a sexta-feira foi de imagens impressionantes da ressaca no litoral norte. E será que vai dar praia nesse finde? Hein, Aline Schneider? Oi, Chemali. O sol deve aparecer sim, mas é preciso muita atenção, porque o mar promete continuar desse jeito amanhã e domingo. Já já, mais cenas impressionantes do mar em fúria aqui nas praias. Tá certo. E olha, e ainda o que aconteceu com aquele empresário gaúcho que desapareceu no litoral do Rio de Janeiro durante uma viagem de lancha. Luciane Coman. Ainda é um mistério, Chemali. 120 militares já percorreram 55 mil quilômetros quadrados pelas águas da costa do Rio, atrás dos 5 tripulantes. E, infelizmente, as notícias não são boas. Depois do intervalo, a gente traz todos os detalhes. Nós já voltamos. Voltamos ao vivo com o Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Agora tem futebol, gente. O artilheiro do Inter, Thiago Galhardo, que chegou a ser artilheiro do Brasileirão, está de malas prontas, está indo para a Arábia Saudita
O Colorado recebeu proposta de cerca de 10 milhões de reais e aí liberou o jogador para viajar já nos próximos dias. O Al Hilal vai assinar contrato de 6 meses com opção de compra. Deixou uma boa impressão aqui pelos lados do Colorado. E falando em Colorado, o Inter terminou empatado com o Atlético Paranaense ontem, lá em Curitiba. A partida teve bola na trave no primeiro tempo e poucas finalizações. O jogo da 34ª rodada do Brasileirão terminou 0-0, sem gols. Encerrou uma sequência de 9 vitórias do Internacional, que segue líder do campeonato. Mas agora a diferença para o segundo colocado, o Flamengo, diminuiu. São apenas 2 pontinhos. Daqui a pouco, no SBT Brasil, tem reportagem completa da rodada do Brasileirão. Campeonato na reta final. Restam só 4 rodadas para definir quem fica com o título. E olha, gente, a sexta-feira foi de ressaca daquelas no mar. No litoral norte, a gente viu várias cenas. Vamos repetir algumas delas. Vou conversar ao vivo com a Aline Schneider. Eu quero saber como é que o mar está agora, se está mais calmo, Aline. Agora assustou muita gente por aí, né? Boa noite. É verdade, Chamali, boa noite a todos. O mar segue muito agitado, sim. A água tomou conta de toda a faixa de areia. As cadeiras e também as mesas dos quiosques foram levados pela correnteza. Os materiais que não foram arrastados ficaram enterrados, olha só. Aqui no Imbé, os surfistas aproveitaram a maré alta para pegar onda na barra local, que é um ponto tradicionalmente também exclusivo de pesca, veja só. Lá em Capão da Canoa, gente, as câmeras de segurança de um quiosque registraram o momento que a água avança. Olha essa imagem, o funcionário corre para não ser atingido, coloca as mãos na cabeça, assustado com o que vê. Em outro flagrante, o mar chega até o calçadão, assustando as pessoas que tomavam banho de sol e precisaram sair correndo. Olha esse flagrante agora de Torres. Os quiosques da beira da praia foram levados pela maré alta e os guarda-vidas apitavam para que os veranistas deixassem a beira da praia. As pessoas tentaram usar até mesmo estacas para impedir que um quiosque fosse levado pelo mar, tamanha força da água. Na praia de Mariluz, a água chegou na avenida. Lá em Cidreira, a força da água também foi observada, tomando toda a areia da praia. E segundo a Metsul, esta ressaca é atípica para o período de verão. Ela é resultado de um ciclone extratropical que pode ser observado por satélite na costa do Rio Grande do Sul. E o mar deve ficar agitado pelo menos até amanhã, previsão que se agite também no domingo, Chamali. Portanto, não é aconselhável, gente, banho de mar, porque existe um risco muito grande de afogamentos. Eu mesma, Chamali, observei hoje diversas cenas de crianças brincando na beira da praia, sem a supervisão dos adultos, e veio uma onda forte e levou as crianças, por sorte. Em todos os flagrantes que eu registrei, as pessoas conseguiram resgatar. Mas imagina só o perigo, não dá para arriscar, né? Gente, o sol deve aparecer assim no final de semana, embora amanhã deva chover um pouquinho, mas o sol aparece, a temperatura sobe, agora o mar deve continuar desse jeito, sim. Tá certo, impressionante, né, Chamali? Impressionante. Olha, cenas aí. Obrigado pelas informações, Aline. Bom final de semana para ti. Tá aí, gente. É o que os surfistas chamam de swell. Para eles que têm experiência, o mar tá bacana para praticar o esporte. Agora, você que é veranista, não se aproxime, respeite os sinais da natureza. A gente fala agora daquele caso de desaparecimento de um empresário gaúcho e de amigos dele em alto mar. Lá no Rio de Janeiro, o grupo sumiu no dia 26 do mês passado durante uma viagem de lancha. Eu quero saber da Luciane como as novidades, a Marinha fazendo aí todo um apanhado, buscando aí informações. O que se tem até agora, Lu? Chamali, o Instituto Médico Legal de Macaé, no Rio, aguarda a chegada de familiares desse grupo que desapareceu para a identificação de 2 corpos que foram encontrados ontem em alto mar, a cerca de 50 quilômetros do farol de Cabo Frio.
A localização foi feita com a ajuda de aeronaves, numa ação que também envolve mais 3 embarcações, 120 militares e que já fez uma varredura numa área ali de 55 mil quilômetros quadrados. Inclusive ontem, Chemali, encontraram um um dia antes, encontraram um freezer que também pode ser da embarcação O Maestro. Ontem foi então a localização desses 2 corpos. O empresário gaúcho, ele viajou com 4 amigos. O objetivo era sair do Rio, ir para o Nordeste, mas 3 dias depois não fizeram mais contato com familiares e havia informação de uma tempestade. Chemali. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Bom final de semana para ti. Tá aí, a gente fica na torcida, mas a cada hora que passa, a cada dia que passa, as chances diminuem de sobreviventes, né, gente? Tomara que dê tudo certo para essa família. A gente vai chegando ao fim. Na sequência tem o SBT Brasil. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira, um baita final de semana. Se proteja, se for sair, use máscara e álcool gel. Na segunda-feira a gente se fala. Bom final de semana para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.